as senhas 18h10. 18h40. Boa noite a todos. Mais uma noite aqui na nossa casa. E reforçando mais uma vez o nosso caráter universalista. Nós estamos aqui para uma noite quente, energética, com infinitas possibilidades. E eu chamo aqui o nosso querido irmão Tony Paixão. E eu queria que vocês recebessem com muita energia, que falará sobre xamanismo. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Eu costumo sempre queimar sálvia antes de começar. É uma maneira de dar as boas-vindas a todos. E quero agradecer à casa pelo convite. É uma honra estar aqui.
Todos estão me ouvindo bem? Então, acho que não precisa. Ah, internet? Ok. Então, para a internet. Ok. Boa noite. Meu nome é Tony Paixão. Eu sigo o caminho nativo desde 1989. Quase foi 1889. Na realidade, 1889 foi uma vida passada, mas deixa para lá. Em 1998, e estou feliz de estar aqui. Eu estava viajando quando a Kátia me fez o convite, e eu falei, vou, né? Então, estou muito feliz de estar conhecendo a casa de vocês, é uma honra estar hoje aqui. Estou feliz porque minha irmã e minha sobrinha também estão aqui, então estou contente que a família esteja presente. Hoje vou falar um pouco sobre o caminho nativo e sobre o xamanismo. Xamanismo é uma palavra que vem do dialeto Tung, da Sibéria. E essa palavra define a pessoa que faz a conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Seria como o médium, o pajé, aqui do Brasil, o homem de medicina, na América do Norte. A tradição que eu sigo não é a tradição de xamanismo, não é a tradição da Sibéria, é a tradição dos índios das planícies, da tradição Cheyenne. Eu sou um Cheyenne adotado, digamos assim. Então, para que você se torne um líder de cerimônia, existem algumas etapas. E como hoje eu vou falar amplamente sobre vários temas, eu vou falar um pouquinho sobre como surgiu, né, o xamanismo, digamos assim. E essa palavra surgiu justamente por volta de 1800, quando alguns antropólogos começaram a estudar esses fenômenos que aconteciam não só na Sibéria, mas também em alguns outros continentes. Então, o xamanismo, para mim, é uma forma de estar em harmonia com todos os seres da natureza. Para mim, a palavra que define o xamanismo, ou o caminho nativo, que é o caminho que eu sigo, é respeito. Respeito para a Mãe Terra, respeito aos animais e todos os seres que compartilham vida conosco aqui na Terra. Para mim, não existe 4 raças, existe só uma raça nesse planeta, que é a raça humana. Compartilhamos o mesmo sol, caminhamos pela mesma terra, respiramos o mesmo ar. Então, amplamente, pensando de uma maneira generalizada, para mim só existe uma raça. Claro que cada tradição, cada povo tem sua maneira de se relacionar com o sagrado. E os povos nativos têm a sua maneira de se relacionar com esse sagrado. Hoje eu não vou falar sobre... muita gente pergunta se o xamanismo ou o caminho nativo é religião. Não, não é religião, é um modo de vida. Se a gente for estudar um pouquinho sobre a palavra religião, vem da palavra que quer dizer religar, religare. Para os povos nativos, eles já estavam em conexão com o grande espírito. Muitas culturas ancestrais, não só a cultura nativa, o xamanismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o druidismo, né? Todos esses povos que cultuam os elementos da natureza, ressaltando, não é cultuar como um Deus, mas sim como uma manifestação do grande espírito. Tudo que o Criador, o grande espírito, fez tem energia. Na minha concepção da tradição nativa, um animal e uma planta, espírito, tem uma energia. E todos os dois, para mim, são honrados e sagrados. Eu vou falar um pouquinho da minha história, como eu cheguei até aqui hoje, onde eu estou. Eu cresci, como muitas famílias aqui no Brasil, muito ligada ao espiritismo, né? Minha mãe, ela é um canal, né? É uma médium, e desde pequeno, sempre às terças-feiras, tinha reuniões na minha casa. E aquilo me chamava muita atenção. Claro que eu era pequeno, naquela época, criança não podia participar, sempre dizia, vai para o quarto, né? Não tinha TV, não tinha internet.
E eu ficava atrás da porta, sempre curioso, tentando ver o que estava acontecendo. Era uma mistura de medo e curiosidade. Eu lembro exatamente aquela sensação. Eu sempre ficava olhando para saber o que estava acontecendo, principalmente que era minha mãe e meu pai que estavam ali. E tinha 2 momentos que eu gostava muito. Eu recebia um índio e depois vinha uma criança para traduzir o que aquele índio tinha falado, porque ele falava um idioma que ninguém entendia. Então, esses 2 momentos na minha vida são muito marcantes, porque era um momento de aquele medo e curiosidade ao mesmo tempo, e eu sempre fui muito curioso, muito ligado a descobrir, né, novos caminhos. Então, eu cresci um pouco nesse clima. Depois, minha mãe, por alguns motivos, ela parou as sessões, minha tia Délia, ela se chamava, ela faleceu, e aí as sessões deixaram de acontecer. Mas aquela semente ficou ali, guardada. Com 13 para 14 anos, eu tinha 2 amigos que gostavam também de coisas estranhas, digamos assim, que era alquimia, ufologia e egiptologia. Então, para um garoto de 13, 14 anos estar lendo livros disso, é muito estranho, né? Eu lembro que uma vez eu estava deitado, construí uma pequena pirâmide em casa, botei na cama, deitei e fiquei tentando meditar. Minha mãe entrou, abriu a porta, aí olhou assim para mim, falou, esse aí não tem mais jeito, né? Mas, enfim. E isso foi até 18 anos de idade, quando eu resolvi vir morar com minha irmã aqui, mais ou menos. Quer dizer, antes eu tinha vindo para cá com 14, voltei para Pernambuco, eu sou pernambucano, somos pernambucanos. E quando eu vim para cá pela segunda vez, eu resolvi ficar um tempo e voltar para Pernambuco. E esse tempo que eu fiquei aqui, eu resolvi dar continuidade à egiptologia, estudei com grandes egiptólogos na época, eu gostava de ler hieróglifos, enfim, toda essa parte de egiptologia eu era fascinado, desde pequeno. E nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar, fui ficando, namorando, enfim, estou mais de 28 anos aqui no Rio. E nessa época, em 89, eu comecei a fazer parte de um grupo que se chamava Projeto Arco-Íris. Era um grupo responsável por trazer novas terapias ao Rio de Janeiro, como os florais de bar, cura prânica, vários xamãs também na época que a gente trouxe, não só da América do Norte, mas aqui da América do Sul também. Então, era um grupo de 9 pessoas que tinha esse intuito de trazer novas terapias nos anos 90, mais ou menos. Isso já era meados dos anos 90. E em 89, eu conheci a Luciana Corona, que era a irmã do Lauro Corona, era um ator da novela, né? O pessoal que tem mais de 40... Eu não lembro dessa época, não. Não lembro. Mas, enfim, o Laurinho, né, o Lauro, a irmã dele era a Luciana Corona, que trabalhava com a técnica chamada Light Touch, toque de luz. Eu conheci a Luciana, a gente começou, enfim, toda essa área esotérica, digamos assim, naquela época, New Age, né, que estava começando ainda, na época New Age. E através dela eu comecei a conhecer um pintor visionário chamado Charles Fritzl. Esse pintor visionário, ele passou mais de 10 anos morando com os índios Cherokees. Então, ele pintava esses índios. E eu sou artista também, eu faço pinturas e quadros e tudo mais. Quando eu vi aquelas pinturas, aquilo me fascinou muito. Eu lembro hoje, até hoje, que foi algo que senti dentro do coração, algo que eu falei, uau, é isso que eu estou buscando. E virei para a minha professora de egiptologia e falei, olha, eu estou parando com egiptologia. Tadinha, ela ficou arrasada. Ela chama Marisa Castelo Branco. E ela perguntou para mim, mas por que você vai buscar o xamanismo? Por que você vai buscar algo tão arcaico? Eu falei, por isso. Porque arcaico é o começo das coisas. E assim foi, eu comecei a pesquisar sobre os índios e o modo de vida dos índios norte-americanos. E por volta de 1995, a gente trouxe uma estrutura de cerimônias
ligada a uma cerimônia que se chama Tenda do Suor, que é uma cerimônia de purificação nativa, é como um iglu, digamos assim, é como uma sauna, só que com fundo espiritual, né? E também uma outra cerimônia de um cacto sagrado, que é realizada numa tipi. A tipi são aquelas tendas nativas que a gente via em filmes de western, normalmente. Então, eram essas duas cerimônias. Começamos a trazer esses índios norte-americanos ao Brasil e fazendo uma ligação entre os índios do Brasil e esses índios americanos. O nosso intuito sempre era fazer uma aliança entre esses dois povos. E é muito interessante porque, embora as línguas diferentes, mas o uso do cachimbo sagrado, o uso das plantas para se purificar, o uso da pena, o uso de vários instrumentos sagrados, todos esses povos têm algo em comum, né? E foi justamente a partir daí que, em 1800, esses antropólogos começaram a estudar, de lá para cá, né, digamos assim, de 1800 até hoje, muitos antropólogos começaram a estudar essa singularidade que tinha esses povos, da América do Norte, América Central, América do Sul, e o próprio xamanismo, digamos assim, da Sibéria. E eles chegaram à conclusão que eles têm, mesmo a milhares de quilômetros, e sem internet na época, digamos assim, eles chegaram a um conhecimento muito similar. É o que a gente chama da grande teia, né? Tudo está ligado. Não só nós, humanos, estamos ligados energeticamente, mas também estamos ligados energeticamente a essa grande teia que também está ligada ao universo. Todo o universo é como se fosse uma grande malha, uma grande teia. Tudo está conectado. Então, partindo desse princípio, digamos assim, um índio aqui na América do Sul e um índio na América do Norte ou um xamã na Sibéria podem acessar o mesmo nível de conhecimento, assim como em outras culturas também, não só dos índios, mas também, se a gente for ampliar isso dentro da espiritualidade, a gente vai perceber que essas conexões, né? Principalmente porque o Criador é um só, né? Então não tem como ser diferente. Todos os caminhos levam a Roma, como se fala, né? Então todos os caminhos levam ao Criador, independente se é o xamanismo, se é ou qualquer outra tradição que você tenha uma ligação. Para mim, a espiritualidade está além da religião. A espiritualidade, muitas vezes, a gente pode encontrar em vários lugares, não só numa igreja, né, digamos assim, ou não só no templo. Porque a espiritualidade está em tudo, o Criador está em tudo. E é justamente essa visão que os povos nativos têm, principalmente o respeito à Mãe Terra. Existem muitas histórias, mas tem uma que eu gosto muito em particular, que fala sobre as 4 raças. Cada raça nesse planeta veio com a missão de cuidar de um elemento. A raça branca, para cuidar do elemento fogo. A raça vermelha, para cuidar da terra. A raça negra, para cuidar da água. E a raça amarela, para cuidar do ar. Só que, com o passar do tempo, essas 4 raças esqueceram desse conhecimento e começaram a usar isso de uma maneira destrutiva. A raça branca criou o fogo destrutivo, que foi as guerras, a bomba atômica. Os índios começaram a perder esse conhecimento de cuidar da terra. Hoje em dia, muitas, não só aqui no Brasil é o que se mais mantém, mas em outras culturas, em outros continentes, muitos índios não têm mais esse contato com a terra, né? A raça amarela é a raça que mais polui o ar. E a raça negra também perdeu, com o passar do tempo, esse zelo com a água. É muito interessante essa visão, porque se a gente for ver, esses 4 elementos faz parte também da minha constituição. Eu tenho a terra, a água, o fogo e o ar. Só porque eu sou branquinho, não vou dizer, bom, só vou cuidar do fogo. Não, eu tenho responsabilidade sobre esses 4 elementos. A gente pode viver sem um iPhone, sem hidromassagem.
Hidromassagem é bom, né? Bom, ok. Sem um iPhone, sem hidromassagem, sem um carro novo, mas sem a terra, sem a água, sem o ar, nós não vivemos. Esses são os elementos básicos para a vida existir na Terra. Se o Sol se afastar um pouquinho da Terra, a gente morre. Se ele se aproximar mais, a gente morre. Se uma abelha ou as abelhas do planeta sumirem, a gente morre. Uma abelhinha, tão pequenininha, mas ela é responsável por muita vida. Então, todo esse equilíbrio e essa volta à Terra é que as culturas nativas têm a passar para o homem de hoje. Estamos em 2017, Rio de Janeiro, falando sobre um caminho nativo, sobre xamanismo. E muitas vezes as pessoas vêm me perguntar, poxa, por que será que tem crescido tanto? Eu acho que com o passar do tempo a gente se afastou da Mãe Terra. A gente olha a Terra, pelo menos quando eu era jovem, eu aprendia na escola que a Terra era uma fonte inesgotável. A gente podia usar ela como queria. Só que não é assim. Se hoje eu jogar o lixo no meu quintal, amanhã eu vou me afogar nesse lixo. Então, um dos ensinamentos principais dos povos nativos é o respeito aonde você caminha. Que pegadas você deixa na Mãe Terra. Isso é mais importante que existem milhões de cerimônias, milhões de coisas, mas esse é o princípio básico. No passado, a maior honra e o passar tempo, digamos assim, era você estar em contato com a Mãe Terra. Quanto mais aterrado tiver, mais para o alto a gente sobe. É como uma árvore. Eu tenho que ter boas raízes. Quanto mais base eu tenho, ground, quanto mais raízes eu tiver, mais alto eu vou subir. Quanto mais contato que eu tiver com a Mãe Terra, mais espiritualmente eu vou subir. Porque a Terra é uma obra do Grande Espírito. Se a gente quer conhecer a obra de alguém, como essas pinturas, esses retratos, a gente observa a obra dele. A mesma coisa é a natureza. Cada planta, cada animal encerra nele um conhecimento imenso. As plantas, os animais e os homens. Para os povos nativos, as plantas têm o poder de cura. Os animais de reconhecer as plantas que curam. E os homens de aprender com os animais. Foi assim que o conhecimento foi passado, através da observação. Os povos ancestrais olhavam os animais que estavam doentes e comiam alguma planta. E assim eles foram aprendendo. Com o passar do tempo, o homem começou a se sentir mais inteligente e arrogante e se afastou desse caminho. E aí começou a adoecer mais. Quanto pensamos sobre a nossa evolução, espiritualidade, que caminho seguir, muitas vezes a gente limita o conhecimento que é tão vasto. Nós, humanos, nós tentamos quantificar algo que é inquantificável, que é o Criador, que é o Grande Espírito, ou o conhecimento, a fonte. Então, para que a gente possa entender, a gente limita. E isso acaba afunilando o nosso conhecimento. Quanto mais amplo tiver a nossa mente sobre a vida, sobre o universo, mais informações a gente recebe. E é assim que os índios fazem. Eles entram na mata e observam a natureza. Bom, em 95, quando a gente trouxe essas cerimônias ao Brasil, foi quando eu comecei a aprofundar mais, digamos assim, o meu conhecimento com relação às lideranças de cerimônias. Eu fui adotado por um índio Cheyenne, que ele se chamava Nelson Turtle, Nelson Tartaruga, digamos assim. Ele era do clã do Castor, dos índios Cheyennes. Ele tinha 72 anos na época. E ele era um dos anciões, depois ele se tornou um dos chefes tribais
do Conselho Tribal Cheyenne, que é a nação Cheyenne, digamos assim, ela é constituída por 9 chefes. E esses 9 chefes, um dos chefes era esse ancião chamado Nelson. E uma maneira de passar o conhecimento é ser adotado por uma família, ou adotado por um índio, ou adotado por um xamã. É como a faculdade aqui. A gente passa 4, 5 anos, às vezes 6 anos, ou 7 anos, 10 anos, para os índios, para você aprender sobre uma cerimônia. E normalmente você é adotado por esse índio ou por essa família. É por isso que eu falo que eu sou um Cheyenne adotado. Apesar de ter meu pai físico, eu tinha também um pai espiritual. Essa maneira de passar o conhecimento é porque cada conhecimento que se tem é passado oralmente. Não tem livros. Você aprende as canções, você aprende as cerimônias, tudo oralmente. Isso é uma maneira muito interessante, porque é uma maneira de preservar o conhecimento. Um livro se deteriora, mas o conhecimento aqui, não. Principalmente o conhecimento aqui no coração. Esse não se deteriora nunca. Algo interessante também sobre os povos nativos é a maneira de criar as crianças. Cada criança, cada indivíduo tem um dom. Aqui na sala, por exemplo, tem pessoas que são engenheiros, construtores, donas de casas, tem, né? Tá bem diversificado. Qual é o dom de cada um? O que vocês nasceram desde pequeno que tem aquele sentimento e fala, é isso que eu gosto de fazer. Seja desenhar, construir, curar, não fazer nada, enfim. Qual é o dom? E era exatamente isso que os índios faziam. Eles olhavam as crianças e viam, aquela criança ali gosta de ervas. Normalmente, as crianças eram sempre criadas pelos avós, pelos idosos. Os anciões e as crianças tinham o mesmo peso nos conselhos. Então, as crianças que eram criadas por todos. Todos eram pais e mães daquela criança. Então, o avô, que era o conhecedor de ervas, pegava aquela criança que gostava de ervas. O outro, que era um caçador, olhava a criança que tinha já essas características e começava a estimular esse dom natural. O outro, que era o guerreiro, o outro, enfim. Seja que função, né? São funções, né? Não o ser espiritual, funções. E assim se tornava um adulto que não tinha inveja, porque ele estava exercendo aquilo que era real para ele, aquilo que exatamente preenchia a vida dele. Na nossa sociedade, a gente nivela tudo, a criança tem que aprender e sobreviver. Tem que ser o número 1. Todos aqui foram criados para ser o número 1. E agora, como ser o número 1 se tem tantos número 1s? Se a gente aprendeu, é uma estrutura que é de pirâmide. O número 1 está no topo. Aí começam os conflitos. Os conflitos internos e os conflitos externos. Conflito interno, porque você, poxa, não, tem que ser o número 1. Externo, eu vou ser o número 1 a qualquer preço. Para os povos nativos, é liderança compartilhada. Esse topo da pirâmide não existe. Se eu subo um degrau, eu estendo a mão para puxar o outro. Essa vai ser minha base para eu evoluir. E o outro vai puxar o outro. Lado a lado. Uma hora eu posso estar aqui, que é uma função. A outra hora eu vou estar sentado, aprendendo. Para os nativos, um bom líder é aquele que escuta. Senão é um tirano. E lembrando, isso são funções.
Hoje, minha função é estar aqui. Ou ser o pai, ser o filho, ou ser o pintor, ou ser o construtor de tambores, ou líder de cerimônia, é uma função. Não o meu ser espiritual. Eu sou um ser espiritual encarnado que tem uma função. Não podemos se perder na função, porque a função um dia acaba. Um dia eu não vou conseguir liderar alguma coisa. Vai sobrar só o Tony ser. É o ser espiritual. Então, esse topo é linear. Somos todos líderes. Em alguns momentos, eu posso estar na função ali na frente. É como o voo dos pássaros, que eles voam em ver. Tem um líder, mas quando ele cansa, ele vai para o arrasto do outro e o outro vai assumir. E vão estar incentivando o líder a continuar. A gente vive uma época que não existe mais líderes. Vou pegar pesado. Líder político. Líder espiritual. Líder de trabalho. Líder da casa. Mas todos aqui são líderes. Como exercemos essa liderança? Esse é o pensamento nativo. É honra, respeito, lealdade, irmandade, fraternidade. Se a gente olhar aqueles fotos antigas, todos índios muito bem paramentado, nobre, cabeça erguida, nobreza. A maior honraria é eles passarem e alguém falar que ele era um homem líder, honrado. E quando alguém errava, era colocado no centro de um círculo. Se fosse hoje, alguém errou no centro do círculo, o que é que a gente faz? Joga pedra, apanha sapato que tiver, né? Naquela época, quando alguém errava, era colocado no centro do círculo, e um falava, ele é um bom pai. O outro falava, ele é um bom amigo. E o outro dizia, ele é um bom trabalhador. Lembrava ele de quem ele era. Tem um ditado índio que fala que só devemos falar do nosso inimigo depois que calçar os mocassins dele e caminhar o caminho que ele fez, tomar as mesmas decisões que ele tomou e passar pelo que ele passou. Aí poderemos falar do nosso inimigo. Era esse espírito. Hoje eu trouxe alguns instrumentos aqui. O tambor. O tambor é o som do coração. Foi o primeiro som que nós ouvimos. Quando estávamos no útero da nossa mãe, a gente escutou esse som. O som do coração. Era o som do coração da nossa mãe. O nosso era rapidinho. Por isso que quando tocamos o tambor, sentimos dentro, o coração tocando. Quando tocamos o tambor, estamos conectando o nosso coração, o som do tambor e a Mãe Terra, que também pulsa, é um ser vivo. Isso no passado, quando os índios falavam que a Terra era um ser vivo que pulsava, muitos diziam, o xamã era considerado um louco por isso. Hoje em dia os cientistas falam, a Terra está viva. Então é verdade, está viva. É verdade, ela pulsa. A sálvia, para dar as boas-vindas, purifica o ambiente, as pessoas, ela tem essa propriedade. A concha, para lembrar da água. Aqui tem os 4 elementos. Tem a terra, representado pela planta, tem o fogo, tem a fumaça, que é o ar, e tem a concha, que representa a água. Os 4 elementos. Assim como as 4 direções. A pena de águia. Para ganhar uma pena de águia, tradicionalmente, a gente não compra no shopping, nada disso. Você tem que fazer alguma coisa honrável para ganhar uma pena de águia.
No passado, era salvar a tribo de algum ataque, recuperar os cavalos, tirar um escalpo, enfim. Depois eu vou falar sobre o escalpo. Eu vou falar agora, né? Quando eu falei escalpo, todo mundo, meu pai. O escalpo, quem começou a arrancar escalpo foi os ingleses. Eles tiravam o escalpo do índio para vender na Inglaterra como enfeite dos escritórios deles. E aí os índios começaram a fazer a mesma coisa. Bom, então, para ganhar uma pena de águia, você tinha que fazer alguma coisa honrável. Aí você ganhava uma pena de águia. A próxima vez eu prometo que eu vou trazer imagens para vocês verem. Viu? Já estou me convidando para a próxima vez. É o marketing, a gente vem no primeiro, assim. É que eu cheguei de viagem há pouco tempo, não deu tempo de preparar essa palestra, mas quando a gente vê uma foto antiga com um cocar que vai de penas de águias daqui, e às vezes até embaixo, cheio de penas, para ganhar uma pena foi honrável, e para ganhar um cocar, o que ele fez? É isso. Era esse respeito, e até hoje, nos Estados Unidos, quando você vê um índio com um cocar com pena de águia, é um chefe. Quando falamos e estamos segurando uma pena, é para me lembrar de sempre falar coisas elevadas. Sempre levantar o espírito. A águia é o animal que voa mais alto. Está em contato com o Criador, com o grande espírito. Por isso que a pena é sagrada. É só um lembrete, porque a gente é muito esquecido. O tambor para lembrar do meu coração, a pena para lembrar que eu tenho que falar coisas honradas. Um colar para falar a verdade, senão ele vai apertar. Então, cada objeto tem esse... Não é poder mágico, mas tem esse sagrado nele. Assim como em outras tradições, né? Na igreja tem o crucifixo, tem o cálice. Né? Quando o padre levanta, chakra coronário, terceiro olho, coração, enfim, eles nunca falam sobre isso, mas tem o alinhamento ali. Não pode falar isso. Então, cada tradição tem seus elementos e seus objetos sagrados. Eu costumo dizer que é porque todo mundo é esquecido, então a gente precisa de tudo isso para lembrar das coisas. Então, a pena de águia, para os nativos, eles observavam a águia voando alto e ela escolhia o que ela queria, qual o objetivo. Ela foca, parte em direção e pega o que ela quer. Então, esse foi o primeiro ensinamento para os nativos sobre a águia. É a conexão espiritual, é foco e direcionamento. O segundo ensinamento... Eu posso usar o quadro? Já que eu não trouxe, eu vou desenhar. Eu vou falar sobre a roda de medicina, que são esses animais. E depois eu vou falar um pouquinho sobre os animais. Leste, sul, oeste, norte. Essa é a águia majestosa, tá? Bom, parece um papagaio, mas... As pessoas perguntam se é a mesma pessoa que desenha que faz isso. Ali é canalizado. Então, temos o leste, a águia, que é o sol também. Né? Tudo que vem do leste é vida. Então, para os índios, essa roda de medicina que a gente chama, está norteando tudo, não só o dia, mas o ano, a nossa própria vida. Então, o leste tem a parte espiritual. O sul é o lobo. O oeste é o urso. E o norte
o búfalo. Percebe como ele é magnífico, né? Pronto. Temos... Passa, né? Dá pra... É porque senão fica parecendo que é uma outra perna, né? Então, temos essas 4 direções, 4 animais. Então, temos a águia. Então, os índios sempre andam com algo que represente ela, a pena de águia. O sul é o emocional, espiritual, emocional, físico e mental. Essa é a visão dos índios das planícies, ok? Cheyenne, Arapa, os Xoxones, Pé Pretos, Siús, Crow, Cree, Xoxone, Cherokee, isso, tem mais. A Apache já começa um pouquinho mais para... Siús e Lakota são os mesmos, né? Apache já começa a ficar mais perto do deserto. Então, nas planícies, quais eram os animais que tinham nas planícies? Águia, lobo, urso, búfalo. Então, eles observavam a águia voando e falaram, uau, ali é um ser sagrado. Então, tudo na águia é sagrado. Todos os animais são sagrados, na realidade, para os nativos. O lobo é a criança. Está sempre correndo, brincando, rolando. Então, representa o elemento água e representa a verdade e a inocência. O oeste é o urso. É introspecção e ação. É a terra, o elemento terra. Ensinamento do urso. Absorver as coisas boas. Salmão, mel, fruta silvestre. Para mim, é são bom, né? Então, eu faço isso. Sushi. Então, o ensinamento do urso qual é? Absorver as coisas boas, absorver o alimento, ficar gordinho e passar o grande inverno, hibernar. Então, seria absorver as coisas boas, se nutrir dessas coisas boas para colocar em ação. Esse é o ensinamento do urso. Introspecção e ação. O norte, o búfalo. O búfalo é o ancião, ancestrais, conexão espiritual, é a sabedoria. O búfalo é um dos animais mais sagrados porque ele representa a vida ou a morte. Ele representa a vida porque, na época, você tendo peles de búfalos, tendo a carne do búfalo, você sobreviveria aos grandes invernos. A gente aqui não tem noção do inverno, né? Porque aqui é linear, a gente só tem verão e choveu e verão, né? Mas no norte, ou na América do Norte, é frio, muito frio. Então, sem a pele de búfalo, sem a manta do búfalo, eles não sobreviveriam a invernos super rigorosos, 20, 30, 40 graus, às vezes, abaixo. Tá? Não é nem zero, é abaixo. Então, a manta de búfalo, a pele, os ossos, tudo é usado. Os ossos para fazer objetos, ou fazer colheres, utensílios para as mulheres, enfim. A pele era curtida naturalmente, normalmente usava a medula, o cérebro e a bilis, cozida com as peles, que é para fazer curtir a pele de uma maneira tradicional, natural, né? Para ela não estragar. Oi? Isso, bom. Depois a gente pode abrir também para perguntas. Tá? Então, o búfalo representa a vida. Sem ele, já era. Né? Então, aqui temos as estações do ano também, né? Primavera, verão, outono e inverno. Quando a gente fala sobre essas direções nessa roda de medicina e essas qualidades, a gente fala de aspectos da nossa vida. A criança, o adolescente, a meia-idade e a velhice. Né? Eu sempre costumo dizer 7 anos, de 0 a 7 anos, de 8 a 15 anos, de 16 a 30 anos, de 30 a 192
meio, tá bom, né? Então, isso para vocês observarem como era importante a vida cotidiana deles e os animais. Até aqui tem um monte de animal, né? Se você for ver, tem cavalo, enfim. Porque para os nativos americanos, o animal não era só um meio de alimento. Era algo sagrado. Antes de matar um animal, havia um ritual para você matar aquele animal. E mesmo depois que ele estava morto, existia um ritual para você honrar aquele animal. Né? Hoje em dia a gente faz isso também. A gente consome muitos animais, né? A gente vai no mercado, a gente está matando aquele animal. Então, como fazer isso? Não é o que fazer, mas como fazer isso? Você vai tirar tudo que eu vou pegar na natureza, é uma troca. Tudo é uma troca. Inspirar, respirar é uma troca. Se eu vou colher uma planta na natureza, eu levo um pouco de tabaco e eu rezo. E vou explicar por que eu estou pegando aquela planta, para quê e por quê. Se eu não tiver o tabaco, eu tiro um fio do cabelo. Você vê que eu esqueço demais, por isso que eu tiro um fio do meu cabelo. Bom, então já gastei muito, né? Cada planta, cada animal é esse relacionamento do sagrado. E também com o outro. Outra coisa muito peculiar, as tipes, né? Quando eu falei das tipes, são aquelas moradias. Vou fazer de outra cor, vamos. Isso aqui tem um aprofundamento grande que não dá para fazer hoje, que às vezes é bem longo, tá? Vou fazer aqui em cima, eu acho que fica melhor. Ok. A TIP. A TIP tá, tudo bem. Ela representa uma mulher. Todo ensinamento nativo americano veio das mulheres. Todas as cerimônias veio das mulheres. Nós, homens, nós lideramos as cerimônias, não é para ficar competindo ou ser superior, para se aproximar da energia, da intuição do feminino. A TIP, ela representa uma mulher, é o vestido da mulher, os braços da mulher rezando para o grande espírito, e as madeiras que não aparecem aqui, que ficam por dentro, é a costela da mulher. E dentro, normalmente, tem um fogo, tá? No centro. Tá? Vamos imaginar que ela é circular e aqui no meio tem um fogo. Isso é um altar. Então, tem um fogozinho aqui. O fogo representa o espírito da mulher. E numa cerimônia na TIP, o tambor, que é tocado ali dentro, representa o coração. Então, cada elemento nativo tem um significado e tem uma representação. Essa TIP, eu vou fazer a tenda do suor, que é o azulzinho. Perfeito. A tenda do suor é assim, ó. É uma cabaninha. Normalmente, da altura do coração do líder, é um igluzinho, tem umas madeiras para cá, outras para cá. Bom, ok. Aqui no meio, no centro, circular, vai ficar as pedras, tá? Ok. Isso aqui é coberto com mantas. Então, é uma oca, um igluzinho grande, igluzinho não, mas é grande, cabe 30 pessoas dentro, ou pode ser menor, com 4 pessoas, depende. Depende da cerimônia. Obrigado. Então, esse iglu tem a forma do útero. Ele representa o útero da Mãe Terra. Quando entramos nessa cerimônia, estamos voltando para o útero da grande Mãe Terra, para nos purificarmos, que era o único lugar seguro, né?
Tudo que a gente aprendeu de errado e de certo foi fora do útero. Dentro do útero era um lugar seguro e acolhedor, né? Então, quando estamos nessa cerimônia, estamos voltando para esse momento primordial, que é um momento de purificação. Eu estou hoje aqui falando sobre várias cerimônias, várias coisas, para vocês terem uma ideia ampla. Um outro dia a gente pode até aprofundar mais um pouquinho sobre isso. E, normalmente, vamos imaginar que ela foi vista aqui no corte lateral, se a gente fosse traçar uma linha, seria a seguinte: a tenda, um altar, uma meia-lua. Essa meia-lua é onde fica o fogo, as pedras. E aqui é isso aqui, tá? O fogo, o altar e a tenda. O sol, a lua e a terra. É um alinhamento. Então, cada cerimônia ela é muito rica de informações. E é muito engraçado que antigamente dizia, são povos primitivos que não têm linguagem, não sabe, não tem coração, não tem uma sociedade constituída. São primitivos e atacam todo mundo. Bom, se fosse assim, eles teriam se comido, né? Tinham se matado. Uma sociedade que tem estrutura social, que tem uma estrutura de líderes, não pode ser considerada primitiva. Todas as culturas nativas têm isso. Primitivos somos nós que invadimos e destruímos. Né? Então, por isso que eu estava falando sobre o conselho tribal. É muito comum, não só aqui na América do Sul, com os índios do Brasil, na América do Norte também, os clãs. Os clãs, era muito importante o clã para não ter casamento com sanguíneos. Então, por exemplo, o clã do castor ou o clã do peixe, enfim, nunca se casa do mesmo clã. Sempre clãs diferentes. Igual a gente, as famílias. Só que a gente tem um sobrenome. Ok. Então, eu falei um pouquinho da tenda, da TIP, da roda de medicina. Os animais, por que esses animais? Né? Aí a gente volta, hoje me perguntaram sobre como é que é essa relação dos índios com os animais, né? O que é um animal de poder, enfim, essas coisas todas. Cada um de nós temos características, né? E cada um de nós também tem nossos guias espirituais, né? Independente da nossa crença e da nossa tradição, cada um de nós temos anjos da guarda, temos mentor, temos guias. Para os nativos, esse mentor se apresenta na forma de um animal. Então, só que esse animal é uma parte que eu preciso. Eu sou o urso, meu animal de poder é o urso. Introspecção e ação. Esse é um dos meus aprendizados. Eu não posso me fechar, nem posso extrapolar o meu limite. Isso quer dizer, se eu for além do que eu posso, eu vou me cansar energeticamente, vou perder energia e meu físico vai cobrar, digamos assim. Eu fiquei 1 mês e meio agora viajando e foi muito desgastante para mim que eu passei desse limite. Então, o meu aprendizado é esse, introspecção e ação. Quem me conhece sabe disso. Eu passo um tempo, às vezes, recolhido. Cadê o Tony, né? O Marcelo, meu amigo, está hibernando. Né? Que é justamente para trazer o quê? Conhecimento. Eu vou para dentro de mim, eu vou para dentro da minha caverna, eu brinco que é para fazer download, né? Vou fazer download ali espiritual, ok. O que eu devo fazer? Quais são as informações? Né? Como eu vou trabalhar nessa roda de medicina? Então, cada animal vai trazer uma característica. Isso não quer dizer que todos os ursos são assim. Tem isso forte. É como o zodíaco, mas só que tem outros aprendizados também. A águia, foco e direcionamento. Aprender a aterrar, porque ele está sempre voando. O lobo é a família,
é a verdade, é a criança. Aprender a ser líder e a ser comandado. Muito rebelde. O norte é o conhecimento, sabedoria, né? Eu gosto muito de frisar uma coisa. Quantidade não quer dizer que você seja sábio. Quantidade de informações não é sabedoria. Sabedoria é usar o conhecimento que se tem. Isso é ser sábio. Se a gente fosse, hoje, pegar um homem moderno, com o número de informações que ele tem, e comparar a biblioteca de Alexandria, a gente tem milhares de vezes mais informações. Só que hoje em dia é muito lixo de informações. Né? Então, ser sábio é usar o conhecimento que você tem. Se você é um mestre em fazer caixa de fósforos, então, esse é a sua sabedoria. É o que os orientais vão dizer Kung Fu. Kung Fu é ser mestre de alguma coisa. De cozinhar, de tecer, de desenhar, de viver. Como eu falei, são os seus dons naturais. Você tem que ser mestre nos seus dons naturais. Que é a sua força e sua qualidade. Quando eu me conecto com os meus dons, não só espirituais, mas meus próprios dons, aquilo que eu trouxe de nascença, eu estou me conectando com minha energia. Por isso que a gente fala, a pessoa trabalha, precisa de um hobby, precisa de algo que ele goste. Esse algo que ele gosta é o que move. É o sonho, sonho e ilusão. Né? O que é sonho e o que é ilusão? Ilusão, ele se desfaz. Dedique sua vida 5 minutos para o seu sonho. Se for real, se for bom para você, bom para o outro, bom para a Mãe Terra, vai acontecer. Senão, vai se diluir. Aí você parte para um novo sonho. Mas tudo que a gente construiu foi sonhado. Essa casa teve um sonho no começo. Essa mesa, alguém sonhou. Numa época que só tinha cadeiras de ferro, alguém disse, vou fazer uma cadeira de plástico. O cara falou, tá maluco? Não vai dar certo. Ninguém vai comprar plástico. E hoje temos cadeira de plástico. Então, nossos sonhos têm que ser alimentados, têm que ser forjados e alimentados sempre, todo dia. Porque tudo que existe foi sonhado. O Criador sonhou conosco. Somos o sonho do Criador. Somos uma parte, uma centelha divina. Cada um aqui veio para a Terra com a missão. Não devemos esquecer a nossa essência, nosso ser. Nós somos uma espécie que temos a capacidade de diminuir a nossa própria essência. Uma flor, ela é plena. O jardim, ela não vai ficar, hoje eu não vou abrir não, estou triste hoje. Não, ela é plena. E quantos aqui gostariam de ser pleno e têm medo de ser pleno? Como num jardim, cada flor vai despertar num momento. Uma vai abrir primeiro, outra vai abrir depois, mas todas vão abrir. Mas vai ser 100% a flor. E nós temos que ser 100%. Queremos evoluir, queremos a luz, mas temos medo da luz. Temos medo de ser nós mesmos. Alguns anos atrás, eu me deparei assim, o que eu estou esperando para fazer o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer? E eu olhei para um lado e para o outro, eu falei, eu estou esperando o quê? Aprovação? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero um reconhecimento? Eu quero crédito? Eu vou ser bonzinho porque eu quero barganhar com o mundo espiritual? Ou vou ser bom porque assim eu vou ganhar alguma coisa no mundo espiritual? Para mim não existe barganha espiritual. Faça porque você ama fazer, não porque você quer ganhar algo. Verdadeira caridade, a gente chega a dar sem esperar nada em troca. Isso é a troca justa. Eu parei e falei, o que eu estou esperando para fazer o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer? A gente não pode
Claro que temos uma vida para esperar, para decidir, ok, sem pressão, um tempo de cada um. Mas temos que ser essa flor, não ter medo de ser quem nós somos. Antigamente eu escutava o seguinte: Tony, isso não dá dinheiro, xamanismo não dá dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro, você não vai sustentar a sua família com isso. Eu parava, ficava olhando para a pessoa assim, mas o que ele está falando? Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu ia ser banqueiro. Esse não é o propósito. O dinheiro vai vir a consequência de qualquer trabalho, não o objetivo. O que me move? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero ser um terapeuta? Porque eu quero que as pessoas digam, olha que grande terapeuta, ou porque eu quero realmente ajudar o outro? É esses pontos. Saber o que quer, se lançar, se preparar e realizar. Eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que saber o que me move, qual é o meu sonho, o que alimenta a minha alma. E é isso. Hoje eu estava escutando o propósito da casa, né, que é justamente essa visão sobre... É isso que eu penso também. Para mim, espiritualidade não é um caminho. Para mim, espiritualidade, você está ampliando os seus caminhos. É esse ser espiritual. Cada um aqui é um ser espiritual, é uma centelha divina. Existe fila para vir para a Terra, não é o contrário. Você tem que vir para a Terra para pagar alguma coisa. Eu escolhi vir para a Terra. Eu escolhi meu pai, eu escolhi minha família. Eu escolhi, até hoje, estar aqui. Com erros e acertos. Tudo foram minhas escolhas. Assim como todos onde vocês estão, foi a escolha exclusiva de vocês. A vida é feita de escolhas. Isso quer dizer responsabilidade. Quanto mais responsabilidade eu tenho, é igual o conhecimento que eu tenho. Tenho conhecimento, minha responsabilidade aumenta. Cada vez que eu aprendo, mais minha responsabilidade aumenta. Mais me faz ser um cara, opa, não vou pisar na bola, porque tem um preço. Meu preço que eu vou pagar. Não porque um Deus vai castigar. Não é isso. Assim como o meu filho, eu nunca dei tudo que ele pediu, a mesma coisa é o que acontece com o grande espírito quando eu rezo, poxa vida, eu quero isso, e não acontece. Não é porque existe alguém castigando, um Deus que castiga, meu filho, você está pagando ali. Não, não é isso, são as escolhas. Caminho espiritual é responsabilidade. Isso eu aprendi desde que eu comecei aqui, lá atrás, bem jovem. Nunca esqueço que o meu mestre falou, ele falou, tem certeza que você quer isso? Porque vai chegar um ponto que não tem volta. E eu, empolgado como Job, sim, né? Mas é verdade. Então, leveza. Caminho espiritual, ele não separa, ele não divide, ele não cria caos, ele une, ele aquece, ele acolhe. Fora isso, é controle, é poder. Tem uma frase que eu uso sempre quando eu falo nas minhas palestras, que é dividir para conquistar. Qualquer coisa que divida não vem da unidade. Isso é uma palavra romana que os romanos usavam, né? Até hoje é usada até em guerra. Você divide para conquistar. Qualquer coisa que aquele conflito está dividindo não é união. Não é um caminho espiritual. O caminho espiritual nivela todos. Somos todos iguais. Estamos no mesmo barco. Por eu estar aqui hoje não me faz ser melhor do que ninguém. Eu que sou o que preciso mais disso. Eu fiz muita besteira. Então eu preciso hoje fazer muita coisa certinha. Sou o que eu mais preciso. Não porque se iluminou.
Temos que mudar um pouco dessa ideia de achar alguém está iluminado. Ninguém é lâmpada, todos nós somos iluminados. Todos nós temos a parte do grande Espírito. Todos nós temos o poder de ajudar o outro. Se eu tenho um pouquinho, por algum motivo, eu tive um pouquinho de chance de ser algo melhor, de ser um pouquinho melhor, eu tenho a obrigação de puxar meu amigo que está aqui. Opa, vem comigo, vamos embora. É esse pensamento. O pensamento nativo é tribo, é família. E é a coisa mais difícil, é o que mais precisamos na nossa sociedade. Porque a gente não sabe conviver em grupo. A gente cria conflito. E com os nativos, eu tive uma experiência, eu tenho também muito contato com os índios aqui do Brasil. Eu tenho um amigo da tribo Funiô, ele estava doente e tinha outros índios com ele. E eles tinham que fazer uma apresentação e ele era o líder. E enquanto ele não ficou bem, nenhum índio saiu para fazer algo. A minha produtora foi lá chamar eles. Não, vamos lá que vai começar, o Tafka vem depois. Eles nem olharam, ficaram quietinhos ali. Porque um precisava. Na nossa sociedade, se um líder ficar mal, o outro, opa, vou pegar o lugar dele. Pode pegar, a responsa é maior, né? Esse é o pensamento. Todos, um ajuda o outro. Um índio sai para caçar, o outro sai para colher madeira, outro sai para pescar, outro sai para colher frutas. Ok. Depois quem caçou, leva para sua oca, digamos assim, cozinha, o outro que pegou o peixe cozinha, depois eles se reúnem numa grande oca e dividem tudo, igualmente. Porque hoje eu pesquei, mas amanhã eu posso não pescar. Esse é o pensamento. Existe a individualidade? Existe. Mas existe essa união. Eu acho que esse é o maior ensinamento que os índios têm a nos ensinar. É sobre a união. Sobre convivencialidade. Sobre respeitar o outro, respeitar o tempo do outro. Então, como eu falei sobre os animais, cada animal, uma qualidade, cada pessoa tem um animal. Ou tem um guia espiritual, um mentor espiritual. Esse é o primeiro estágio, é o animal. Mais à frente, ele se revela, mas é um animal a princípio. Tudo que o grande espírito fez tem energia. Tudo. Não somos maiores nem melhores do que essas energias. Somos parte dessa energia. Imagina aqui, imagina isso aqui sendo a Terra, tá? Com os países. Isso sou eu na Terra. A Terra mudou? Não. O universo mudou? Não. Temos que sair um pouco do nosso umbigo e ver esse grande ser, a Terra. Fazemos parte da Terra. Mas quando nós formos embora, a Terra vai continuar. O universo vai continuar. Nosso corpo vai ficar. 4 partes. Somos constituídos de 4 partes. Físico, mental, emocional e espiritual. Quando saímos disso, fica a nossa essência, o nosso ser espiritual. Estamos na Terra para lembrar do nosso ser espiritual. Um tempo atrás, diziam que as pessoas iam chegar para mudar o planeta. Eu tenho uma notícia para dizer, já chegaram. Somos nós. As pessoas já chegaram. Só que é difícil, porque quer dizer responsabilidade. É mais fácil não ter responsabilidade. Fica mais fácil, porque aí o outro faz o trabalho. Mas cada um tem que fazer um pouquinho.
Tribo é isso. Caminho nativo é isso. Cada um faz um pouco em prol do todo. É assim que eu vejo esse caminho espiritual. É assim que eu vejo o caminho nativo, o caminho dos índios. É um modo de vida. Por isso que se chama caminho. Tem um começo, mas não tem um fim. Toda jornada espiritual tem um começo, mas não tem fim. Quando deixarmos esse corpo, vamos continuar. E vamos continuar, e vamos continuar. E também vamos nos reencontrar, né? Então, eu acho que é assim que eu vejo o que eu faço e o caminho que eu aprendi. Né? Eu não sei que horas tem. Querem fazer... eu tenho ali. Que hora eu comecei? 8? Foi. Querem fazer alguma pergunta? Sim. Fazer um bate-bola rápido? Ok. Eu queria saber como é que a gente descobre o nosso animal de força. Você me lembrou uma coisa que eu não... Depois eu te falo. Depois fica bem engraçado. Bom, olha só. Existe uma prática que é usar o tambor. Normalmente você faz com uma pessoa que conheça, vai usar o tambor vai manter um ritmo. Esse ritmo do tambor vai fazer com que o seu cérebro entre num estado de expansão de consciência. Quer dizer, qualquer som, e dependendo da frequência desse som, vai fazer com que você entre no estado meditativo. Nós usamos o tambor. Através dessa prática, a gente vai guiar você para você encontrar o seu próprio animal. É o que a gente chama de jornada xamânica, que é feito para dentro da Mãe Terra, que é onde essas energias habitam, digamos assim, na Mãe Terra. É um espírito grupo, não é um espírito de um animal que morreu, mas é o espírito de todas as águias, o espírito de todos os lobos, de todos os ursos. É energia grupo. Então, normalmente é feito por uma pessoa que conheça, usa o tambor para fazer essa viagem xamânica. Uma coisa curiosa, quando eu fiz a primeira viagem xamânica, era uma época difícil, não é como hoje que existe um disque xamã, né? Porque hoje em dia é mais fácil. Mas naquela época, eu via meu mestre assim, uma vez por ano, quando a gente trazia dos Estados Unidos, um dos meus primeiros mentores. Isso já foi em 89, que foi antes de eu ser adotado. Então, eu só via esse meu outro mestre só uma vez por ano. Fiz uma viagem xamânica com ele, não vi nada. Não vi o águia, vi o urso. Eu dormi. Aí, esperei, um ano depois, fiz a segunda viagem xamânica e também dormi. Ele dizia que eu deixava a mulher dourada passar, né? Que é uma lenda que... Então, ele disse, Tony, você deixa a mulher dourada passar. Eu falei, cara, não é possível. Na terceira vez, também não vi nada. Aí eu falei, cara, eu sou o Mr. Magoo espiritual, porque eu não consigo ver nada. Mr. Magoo, para quem não conhece, quem é mais jovem, era um desenho animado que tinha, que era um velhinho que não via nada. Não é do tempo nosso. Não. Eu sei isso porque minha mãe contava, minha irmã que contava para mim isso. E aí, a quarta vez, sim, eu tive certeza que eu era cego mesmo, espiritualmente, que eu não vi nada. Só que eu me sentia diferente, eu me sentia grande, me sentia estranho. Ok. Eu resolvi todo dia rezar, Criador, Grande Espírito, eu sou Tony Paixão, peço, por favor, me mostre o meu animal de poder. Rezei uma semana, Criador, todo dia, fielmente. 1 mês, 2 meses, 3... Eu acho que o Criador foi, caraca, esse cara não para, eu vou mandar qualquer bicho para ele, porque ele... Um belo dia eu tive uma visão, foi um sonho, que era um urso correndo atrás de mim, e eu correndo desesperado dele. E aí
eu lembro que eu falei, cara, aonde eu vou, ele sabia onde eu estava. E eu vi ele entrando dentro de uma gruta, de uma caverna. Eu, vou pegar esse urso. Agora é minha vez de ir atrás dele. Entrei dentro da caverna. Quando eu entrei, eu olhei para trás, ele estava em pé e veio e me abraçou. Então foi o urso que veio. E depois eu entendi por que eu não via. Era um caminho que eu queria, mas que eu corria dele, porque eu não queria ter responsabilidade, né? Tem uma hora que o bicho pega. Então, cada um, normalmente, as pessoas veem o seu animal de poder. Comigo foi um caso à parte, enfim. Como se tornar um líder, né? Tem muita gente que me pergunta isso. Tem uma pessoa aqui que tem uma pergunta. Pelo que entendi, você ali nessa roda do caminho, toda pessoa passa por essas 4 etapas? Seria a evolução espiritual ou o crescimento da pessoa dentro de cada etapa dessas? Dos ursos, dos animais? Uau! Isso. Então, começamos aqui, vamos caminhando. Quando chega aqui, é um espiral. É como um videogame, muda a fase. Na vida, nós passamos por esses ciclos. No dia, a gente passa pelo esse ciclo. 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, meia-noite. É a hora grande que a gente chama, né? Então, na vida, a gente passa por essas etapas, sim. A roda de medicina, ela é tridimensional, ela não é só num plano. Também a gente pode fazer o sentido inverso, que não é legal, mas é sempre bom. Está evoluindo, né? Oi. Queria saber, embora você tenha falado ali de uma cerimônia que tem o fogo que representa o espírito feminino, no xamanismo, como é o papel da mulher? Assim, uma mulher pode ser uma xamã? Porque sempre passa para a gente como sendo uma coisa meio patriarcal, assim, meio de homem, né? Como é que é isso? Então, bom, eu sou um homem do caminho, eu sou um líder de cerimônia. Eu não me chamo de xamã porque eu não sigo o caminho siberiano. Então, eu sou um homem do caminho, um líder de cerimônia, né? Eu sou tanto um líder de cerimônia da cerimônia do peiote, que é um cacto sagrado, quanto da cerimônia da tenda do sol e da roda de medicina. Normalmente, homem ensina homem e mulheres ensinam as mulheres. O meu pai espiritual, ele aprendeu com a avó dele. A bisavó do meu pai, ela se chamava Dog Woman, mulher cachorro, que vem de uma linhagem dos Cheyennes, que foram a primeira família a receber esse peiote, que é um cacto sagrado. Então, se você for ver em livros de história, está a foto dela, tem o nome, enfim, tem toda a linhagem ali. Ela ensinou para ele porque o pai dele tinha falecido. Ela era uma líder de cerimônia. Mas, normalmente, mulheres ensinam as mulheres e homens ensinam os homens. O pensamento nativo é o seguinte: eu não posso ensinar uma mulher porque eu não sou mulher. Eu não sei os mistérios das mulheres. As mulheres sabem os mistérios das mulheres e ensinam as mulheres. Só que, na nossa cultura, as mulheres e as mães não esqueceram de passar ensinamentos de mulheres para mulheres. Assim como os homens esqueceram de passar ensinamento de homens para homens. Aqui na nossa cultura a gente ensina, tem que sair pegando todo mundo, fumar. Mas o que é ser homem? O que é ser um guerreiro? Quais são os valores? Então, na cultura nativa, é passado esses valores. Quando o jovem tem 13 anos de idade, ele faz uma cerimônia que se chama busca da visão, ou chorar por uma visão. Ele fica 4 dias sem comer nem beber água, por 4 dias, 4 noites.
Isso, os homens. As mulheres têm a cerimônia da menarca, que é a primeira menstruação, elas também passam por uma cerimônia que é para ser aceita como mulheres. Esses ritos de passagem são muito importantes, porque define, a partir desse momento, você é uma mulher e está aceita dentro da sociedade. Ou você é um homem e vai assumir responsabilidades. Senão, acontece que fica um homem com a parte emocional ainda de 16 anos, de 13 anos de idade. Não cresceu. Sem responsabilidade, frágil, com medo. Então, essas cerimônias, esses ritos de passagem são muito importantes. Hoje em dia, mesmo você sendo mais velho, você faz esses ritos. A criança, a sua criança interior, ela é acolhida. Ela vai estar ali do seu lado, mas não é ela que vai comandar. Entende? Se mantém a alegria, a verdade, a pureza da criança. Não se mantém a birra da criança, nem a irresponsabilidade da criança. Nossa cultura não tem ritos de passagem. Né? Sobrou as meninas, agora com 15 anos, que tem uma festinha, aquela coisa, mas e realmente só dentro da escultura isso eles mantêm. Isso é fantástico. Isso é muito importante. Então, normalmente mulheres ensinam mulheres e homens ensinam homens. E não, o papel da mulher é importante porque as cerimônias, eu gosto de falar da tenda do suor, porque fala de um ritual que era só as mulheres, que era a tenda da lua. A tenda da lua, a tenda vermelha, acontecia todo mês quando as mulheres menstruavam. Vocês sabem que quando vocês andam muito juntos, vocês começam a menstruar, não é isso? Científico, né? Não é viagem aqui do Tony. Então, isso porque é o ciclo natural. A nossa sociedade se afastou tanto desse ciclo natural que é tudo irregular. São feitos retratos. Só para homens, só para mulheres e rituais dos dois. Por quê? Na tenda da lua, só mulheres. Eu não menstruo. Não. Então, então, eu não posso participar de uma cerimônia onde minha energia não combina com aquela cerimônia. Então, não existia aquela coisa de clube de Luluzinha. Não é isso. Era o respeito, é o sagrado feminino e o sagrado masculino. Então, as mulheres iam para a tenda da lua todo mês. Como vocês sabem, imagina, uma tribo com 1.000, 2.000 mulheres. Muitas vezes, todas menstruando. Não porque tinha faixa de idade, claro. Então, na tenda da lua, eu sei um pouco porque eu tenho minha irmã espiritual, ela é do Canadá, ela me contou um pouquinho, mas só o que ela podia contar. E só o que eu posso contar também. Então, só vou contar o que eu posso. A tenda da lua acontecia da seguinte forma. Não é uma tenda dessa, normalmente, para os índios das planícies, era uma tipe, em outras tribos, outras casas, dependendo da região. Tá? Tipe só para as tribos nômades. Tá? Em 2 horas, todo o acampamento estava desmontado. Para você ver a eficiência. Então, a tenda da lua, para os planícies, era uma tipe dessa, e as mulheres faziam 3 círculos. Um círculo menor das mulheres que estão menstruando, um outro das mulheres que iriam menstruar, né, que ainda não menstruavam, mas seriam as crianças, mais ou menos, ou adolescentes, e outro círculo das anciãs, daquelas que já não menstruavam mais. E ali elas trocavam conhecimento sobre o feminino, sobre sexualidade, sobre nascimento, sobre ervas, sobre, enfim, muito mais coisas que eu não sei. Eu nasci homem, se eu fui mulher na outra vida, eu já esqueci, então, desculpa. Talvez só na próxima. Então, a tenda da lua era uma cerimônia só de mulheres. E os índios homens, os homens tinham outra cerimônia, como a Ramblecha, a busca da visão, ou a dança do sol, que é uma outra cerimônia. Enfim, tinha cerimônia para tudo. Cerimônia para grama, cerimônia para árvore, cerimônia para águia, dança dos animais, milhões de cerimônias. Tinha uma dança muito interessante que alguns guerreiros iam à frente, os batedores, e começavam a dançar
quando achava o lugar certo para o acampamento, eles dançavam, que era para baixar a grama, para quando o acampamento chegasse, já estava a grama toda baixa. Só que eles aproveitavam e faziam uma cerimônia com isso. Então... Interessante, porque quem menstrua junto também acaba ovulando junto, engravidando no mesmo período, amamentando junto, então tem vários rituais compartilhados de cuidado com a prole, né? Crianças crescendo juntos, então acho que acaba favorecendo também essa coisa da tribo, né? Também, o espaço. Falando dessa tenda, as anciãs, elas perceberam, porque elas se purificavam todo mês vocês se purificam. Não é só um óvulo que não foi fecundado, vocês estão eliminando toxinas, sua conexão espiritual também aumenta, tá? Os vórtices de energia ampliam, então é um momento muito importante. Não tome remédio para não menstruar. Eu sei que alguns vão me olhar com raiva e dizer, mas não é você que sente as cólicas. Mas sente cólica porque a gente se afastou muito já dessa essência feminina. Bom, as anciãs perceberam que nós, homens, nós não nos purificávamos todo mês. E elas pediram espiritualmente que viesse uma cerimônia para nos purificar. Foi aí que elas tiveram a visão da tenda do suor. Então, para os homens, a tenda do suor é como se fosse a menstruação. Por isso que é a minha adoração. Está no inconsciente. Todo mês eu faço. Eu digo que a minha menstruação, às vezes, é irregular, porque às vezes eu faço 2 ou 3 quando eu viajo muito, mas é a maneira de se purificar. Tá? Gente, não dá mais. São 9h25. Depois você pergunta aqui em off para ele. Gente, uma salva de palmas aqui comigo. E aí a gente vai ter o passe, tá? Os passistas podem se dirigir lá para o salão. E a presidente vai fazer a prece final. Hoje eu não vou fazer encerramento, porque já são 9h25. Peçamos, então, a esse Espírito Criador, né, de onde nós, como centelhas divinas, nos originamos, que nós possamos sair daqui mais reconectados com o sagrado, chamas acesas, chamas ardentes, levando esse calor, essa energia, por onde quer que a gente passe. Possamos voltar para os nossos lares mais fortalecidos, mais animados, mais conscientes do nosso papel nesse planeta, nessa grande teia, nessa grande rede. Que assim seja.